Salve, salve galerinha, salve, salve meu povo, eu sou o professor Paulo Teles e estamos iniciando aqui o comentário da prova do Enem 2022, uma prova muito interessante que contou com 11 questões de história. Muitos alunos comentaram, por exemplo, que não estavam vendo história na prova, mas ela estava lá sim, galera, só que cada vez mais o Enem ele tem trazido uma perspectiva de uma prova interdisciplinar, uma prova, por exemplo, que você pode resolver tanto pela disciplina de História, como também pela disciplina da Sociologia, Filosofia, Geografia. Por exemplo, vamos analisar a questão de número 47 da prova, do caderno rosa de prova. Veja só que questão interessante. Ele fala o seguinte: o povo Cambeba é o povo das águas. Os mais velhos costumam contar que o povo nasceu de uma gota d'água que caiu do céu em uma grande chuva. Nessa gota estavam duas gotículas, o homem e a mulher. Por essa narrativa e cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas, é que o rio nos tem fundamental importância, diz Márcia Ayuana Cambeba, mestre em geografia e escritora. Todos os dias ela ia com o pai observar o rio, ia em silêncio, e antes que tomasse para si a palavra, era interrompida. Ouço o rio, o pai dizia. Depois de cerca de 2 horas, ao ouvir as águas dos Solimões, ela mergulhava. Confie no rio e aprenda com ele. Fui entender mais tarde, com os meus estudos e vivências, que meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio. Que coisa maravilhosa, uma questão muito boa, uma questão que trata de cultura e identidade, tá? Ela está ali na competência número 1, tá? E uma competência que pode ser trabalhada tanto pela disciplina de História, no conteúdo História dos Povos Indígenas, como também pela Sociologia, no conteúdo de Cultura e Identidade, Sociologia da Cultura. Vamos olhar as alternativas. Pelo descrito no texto, o povo Cambeba tem o rio como um. Letra A, objeto tombado e museográfico. Letra B, herança religiosa e sacralizada. Letra C, cenário bucólico e paisagístico. Letra D, riqueza individual e efêmera. Letra E, patrimônio cultural e afetivo. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Primeiro, o que é que a gente entende sobre os povos indígenas? Os povos indígenas, assim como os povos africanos, que compuseram a formação do povo brasileiro, eles têm como característica muito forte a tradição oral. Inclusive, é por conta dessa tradição e por conta dos estudos que nós temos desenvolvido dentro da historiografia, que cada vez mais há uma importância maior dada à tradição oral, especialmente por uma área que a gente chama de história oral, uma vez que alguns povos que eventualmente não deixaram registros escritos, não significa dizer que eles não têm uma história a ser transmitida. Então, as tradições orais, passadas de geração para geração, transmitem cultura e transmitem também a formação desses povos que contribuíram para a construção do povo brasileiro. Aqui nós temos algumas imagens, por exemplo, de como o círculo de conversa, a transmissão dos mais velhos para os mais novos, tanto entre homens como também entre mulheres, faz parte do cotidiano dessas comunidades e também da formação identitária desses povos. Se você analisar, por exemplo, a própria formação dos aldeamentos indígenas, a Oca e as Malocas, você observa, por exemplo, que há uma formação em torno de círculo, onde as pessoas podem se reunir naquilo que seria uma espécie de praça central para poder discutir coisas do cotidiano, realizar os seus rituais, direcionar tarefas e também promover práticas do seu dia a dia que contribuem para a formação da identidade, brincadeiras, jogos, atividades, entre outras coisas. Bom, a partir daí a gente pode agora analisar novamente a questão. E dessa vez, é claro, decifrando o texto, né, meu povo? Tem que riscar o texto, ó. O povo Cambeba é o povo das águas. Até aqui ele não me disse muita coisa, mas olha só. Os mais velhos costumavam contar que o povo nasceu de uma gota d'água que caiu do céu em uma grande chuva. Então aqui você percebe que já temos uma informação, que é a tal de uma cosmologia e uma cosmogonia, né? Cosmologia e cosmogonia, elas fazem parte dos relatos, culturais que contam a origem de algo. Tá? A origem das coisas. Aqui tem todo um cosmo. E observe que ele usa aqui, ó, qual é o mecanismo de transmissão para contar essa cosmologia e essa cosmogonia. Tá? A tradição oral,
ele fala que os mais velhos, eles costumavam contar. Então, aqui nós temos uma tradição oral, que já é a primeira informação do texto. E aí, a partir disso, ele vai dizer o que é que eles costumavam contar. Perceba, são os mais velhos que estão contando para os mais novos. Nessa gota estavam duas gotículas, o homem e a mulher. Por essa narrativa, a cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas, é que o rio nos tem fundamental importância. Então, perceba, até agora, no momento do texto, ele apenas, o autor ou autora apenas descreveu o que está sendo contado. A relevância aqui é que você tivesse percebido que ela está dando importância à tradição oral. Aí continua. Todos os dias ela ia observar com o rio. Aí todos os dias ela ia com o pai observar o rio. Aqui nós temos uma informação também muito importante, que é a transmissão dessa tradição oral dos mais velhos para os mais novos. E há aqui uma relação de paternidade, há aqui uma relação de afetividade, dos valores que ele está transmitindo dele para a filha. E aí ela vai descrever o que acontecia. E em silêncio, e antes que tomasse para si a palavra, era interrompida. Por quê? Há uma hierarquia. Ela não tem o conhecimento. Quem tem o conhecimento é o mais velho. E o mais velho que transmite esse conhecimento e orienta a sua filha sobre como ela deve agir em relação ao rio. Ouço o rio, o pai dizia. Depois de cerca de 2 horas, a ouvir as águas dos Solimões, ela mergulhava. Confie no rio e aprenda com ele. Fui entender mais tarde, com meus estudos e vivências, que meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio. Então, aqui nós temos a transmissão de valores, né? Já tem uma coisa aqui muito interessante que já dá para cortar. Por exemplo, pelo descrito no texto, o povo cambeba tem o rio como um. Então, ele quer saber como o povo cambeba percebe o rio. Tá? Como o rio é percebido pelo povo cambeba? Ele é observado como um objeto tombado e museográfico? Não, isso aqui é o típico erro de extrapolação. Ainda que o rio possa ter sido eventualmente tombado, em nenhum momento ele fala isso. Outra coisa também que é importante mencionar é que quem faz o tombamento é um organismo público. Em nenhum momento o texto falou isso, em nenhum momento ele mencionou a atuação do organismo público, tá? E também não há nada relacionado a museu. Então há uma extrapolação. Herança religiosa e sagrada. Também nós temos uma extrapolação. Por quê? Ainda que há uma herança, essa herança não advém da religião. Essa herança advém da cultura, da forma como o pai, que representa ali os indivíduos mais velhos, percebem o rio, e não de uma herança religiosa no sentido de doutrina propriamente dita, mas sim do campo da cultura. O cenário bucólico e paisagístico, também aqui temos um erro, porque não há nada relacionado a bucolismo, ele não está exaltando o rio pela sua paisagem, mas daquilo que pode absorver. Não é uma riqueza individual, aqui nós temos um erro de contradição, tá? Por que contradição? Porque é uma riqueza coletiva da comunidade e ela não é passageira no sentido de ser efêmera, ela é transmitida de uma geração para outra e, consequentemente, ela se perpetua, tá? Então, nós temos aqui um erro de extrapolação na letra A. Na letra B também é extrapolação, porque em nenhum momento ele faz alusão ao elemento religioso. A gente sabe que é uma forma de explicação da origem deles. E essa explicação não está se referindo necessariamente a um Deus ou a uma doutrina religiosa. Então, também está equivocado, extrapolando. Ainda que a gente saiba que os indígenas, que as comunidades nativas, elas vinculavam a natureza à religião, isso não está expresso no texto. E aí sobra a resposta correta, que é a letra D. É um patrimônio cultural, porque ele remete à forma como a sociedade compreende a sua própria identidade, e é afetivo, porque se passa de pai para filho. É isso, galera. Resposta letra E. Muito obrigado, eu sou o professor Paulo Teles e para mais dicas, curte, compartilha, se inscreve no canal que a gente vai estar comentando a prova do Enem para vocês, questão a questão. Forte abraço e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.